Olá, tá aí o programa Em Pauta pela TV Web. A TV Web hoje em dia é a TV do momento, a TV 24 horas. TV Web, a TV 24 horas no portal do site 24 horas. Depois dos últimos acontecimentos, eu estar aqui fazendo o programa é uma grande satisfação para mim e para você que está na tua casa, podendo estar conosco e passar alguns momentos para conhecer o nosso entrevistado. O programa Em Pauta é um programa que não é homenagem, mas é um programa que realmente o entrevistador para o entrevistado, aí você fica sabendo realmente quem é o entrevistado. O entrevistado de hoje, ele é músico, já foi secretário de Cultura, toca alguns instrumentos musicais, hoje vereador. Estou falando aí de Giovanni Bonfim. Tudo bem, Giovanni? Oi, Flávio, tudo bem? Para mim é um prazer estar aqui com você e falar um pouquinho da nossa vida, da nossa trajetória aqui no programa e agradecer o convite para fazer parte desse quadro tão bonito que é o programa Em Pauta. A proposta do programa Em Pauta a gente não é homenagem, mas sim conhecer o nosso entrevistado, porque a homenagem, as perguntas são pautadas já dando a resposta. Então, o Em Pauta, a gente pode mostrar para o telespectador quem é o entrevistado. E aí a pessoa também pode se expressar, realmente falar um pouco da sua vida. Ô, Giovanni, você tem quantos anos? Tenho 35. 35 anos. Quanto tempo está em Santa Bárbara, Giovanni? A minha família veio para cá em 1980. Em 81, desculpa. E minha mãe trabalhava no Banespa, em São Paulo, né? Nós somos do Paraná, do norte do Paraná, sou de Paranavaí. E minha mãe arrumou um emprego no Banespa na época e veio para Santa Bárbara em 1981, veio transferida para cá. Depois trabalhou muito tempo, deixou a instituição, foi atuar em outra empresa. E de lá para cá a gente ficou, né? Independente de ter vindo para cá em função do trabalho dela, depois de ela ter saído do trabalho do banco, nós ficamos na cidade, estabelecemos família. Então, tanto eu e meu irmão, temos nossos filhos, e a gente realmente criou raízes aqui na cidade. Você é músico por paixão, por profissão, ou porque está desempregado, precisa fazer alguma coisa na vida, sentiu que tinha dom? Como que é a música na sua vida? Meu pai sempre foi músico, né? Então, desde jovem ele sempre trabalhou com música. E quando a gente começou a crescer, ele começou a incentivar que a gente se apresentasse, cantasse. Então, com 3 anos, tem coisa gravada em casa lá, com 3, 4 anos, já cantando, fazendo alguns números e algumas músicas. E isso foi, assim, sendo um pouco da rotina nossa. De início não era algo que a gente realmente amava, não era molecada que ia jogar bola, né? Eu adorava jogar bola na rua, descalço ainda. E meu negócio era jogar bola. Mas foi passando o tempo e na adolescência eu fui percebendo que isso era uma atividade que poucos dos meus amigos faziam, aliás, quase nenhum. E é algo que me destacava, né, também, né, no meio dos colegas. E já começou daí então um trabalho. Meu pai começou a fazer uns barzinhos noturnos. Eu lembro de ter uns 12, 13 anos. Meu pai já começou a fazer uns bares noturnos aqui na cidade e levar a gente para cantar, para tocar. E foi aí então que nós ingressamos como profissionais, porque é o que a gente fazia aquilo realmente pela necessidade de melhorar a renda familiar. E de lá para cá, depois nós deixamos de tocar à noite, tocamos baile, tocamos muita coisa. E meu pai parou, meu irmão ainda continua com algumas coisas, e eu continuei. Eu dei sequência aí, dando aula de música na prefeitura, dando aula de música em casa. Aí passou a ser uma coisa prazerosa, algo que realmente eu gostava. E era uma questão era uma habilidade nossa, uma habilidade particular ali, que fazia com que a gente pudesse expressar um pouco de algumas inquietudes. Eu sempre fui uma criança assim, que não era muito... Eu era um pouco introvertido, né? Então,
era uma forma de eu estar no meio do povo, de poder se expressar de alguma forma. A música me ajudou bastante. Eu digo que teve apresentação que nós fizemos que eu tinha vergonha até de falar obrigado, de tão introvertido que eu era. Então, a música ajudou bastante por conta do próprio processo lá de estar subindo ao palco, se apresentar, participar de festivais. Então, isso começou um pouco assim, meio como quem não quer nada, e depois foi ganhando espaço dentro de mim. Eu acho que eu tenho muita alegria em falar dessa época de início, porque realmente foram anos maravilhosos para mim. Se você pudesse só conseguisse viver na tua vida só de músico, você faria isso? Fosse você só ser músico, você conseguisse sustentar a tua família, só sendo músico, seria prazeroso para você? Sim. Ou você sente necessidade de fazer outras coisas? Não, com certeza. Eu vivi de música pelo menos uns 15 anos, sustentando família, casa, filhos, carro, enfim, tudo que é comum aí de uma despesa familiar. Eu vivi de música há uns 15 anos. Eu não deixei a música, tanto é que eu ainda atuo como músico, toco em alguns casamentos, só não faço algumas outras coisas por opção mesmo, de saber a dificuldade que o cansaço. Então, hoje eu escolho um pouco mais o que eu vou tocar, mas já vivi bastante de música e viveria naturalmente. Eu fiz algumas apresentações com algumas pessoas famosas, Milionários é Rico. Então, a gente tem espaço para quem se dedica e corre atrás. Mas a música no Brasil ainda ela é muito desvalorizada. E viver de música é um desbravamento. Você tem que matar um leão por dia. As pessoas não acreditam muito, né, no músico. Acham que o músico é um vagabundo, é uma pessoa que não está a fim de trabalhar, que não quer acordar cedo. Mas é uma pessoa comum, que tem seus compromissos. E não é porque ele está ali curtindo o que ele está fazendo que deixa de ser um trabalho, né? Ainda é um trabalho. E viveria bem. Eu acho que hoje em dia tem muitos lugares, muitas alternativas para o músico, seja dando aula, seja tocando com alguma banda, com algum grupo, com alguma dupla, gravando, produzindo CDs, produzindo DVDs. Tem muita área ainda. E ainda tem muita gente boa trabalhando com isso e tem se virado bem. Músicos de festivais ganham dinheiro? Ganham dinheiro quando ganham os prêmios, né? Agora, os que não ganham acabam mais pela curtição, pela viagem, pela possibilidade de repente gravar um CD no festival, de estar nativa, de circular o Brasil. Agora, é difícil você entrar um pouco no meio, porque em todo lugar tem um certo, vamos dizer assim, uma certa panelinha, né? E para você entrar, não requer amizade, não requer simpatia, não requer nada disso. Requer a música específica, né? Eu conheci vários artistas e conheci vários que não conseguiram entrar no meio dos festivais. Encontrei vários que, de repente, por uma música entrou nos festivais e ganhou o carisma de todos. Se você tiver a música boa, a música certa, você consegue se aproximar mais dos artistas, se aproximar mais dos grandes coordenadores e organizadores de festivais, e com isso favorece um pouco que você entre. Vamos falar aqui não, que é muita hipocrisia, mas toda vez que tem uma pré-seleção e você tem um artista de nome, obviamente ele tem uma certa vantagem sobre algumas pessoas iniciantes que estão aspirando ao festival. Um músico que tem muito talento, que ele vai para alguns festivais, se ele não tiver um pouco de nome, fica difícil para ele ganhar? O nome ajuda. Eu já vi muitos de nome perderem, mas o nome ajuda, com certeza ajuda. Eu participei de alguns festivais, festivais de 3 dias, por exemplo. Nos 2 primeiros dias, dentro dos bastidores, já se falava que fulano iria ganhar, porque o fulano tinha uma música com o Fábio Júnior, fulano já tinha uma música com outros artistas, e isso favorecia para que ele levasse o prêmio. E foi o que aconteceu, levou o prêmio. Esses bastidores são onde encontram vários músicos, você deve ter
participou de várias cidades, vários festivais. São um clima assim ameno, um clima tranquilo, os bastidores são pesados, é competição mesmo, vamos ganhar. Como que é isso? Apesar da competição que existe, o artista da música, ele é muito cooperativo, ele não tem essa coisa de competição plena, dizer assim, não, eu preciso ganhar a qualquer custo, até porque é muito relativo, a sua apresentação tem que ser perfeita, aqueles 5 minutos seus tem que ser bem feitos, e aí não depende como que você vai competir com o outro. Você não é que nem um time de futebol que você pode atrapalhar o outro, né? Um outro tipo de competição onde você pode atrapalhar o jogo do outro. No festival não tem como você atrapalhar o outro como forma estratégica para ter alguma vantagem. Então, eles são amigos, né, geralmente, e pessoas que não disputam o espaço. Eles sabem que é o jurado e a política de avaliação do jurado. Ele só se preza para fazer uma boa apresentação e isso pode colocá-lo à frente ou não. Mas no bastidor, no camarim, não existe nenhuma rivalidade ou rincha entre os artistas, porque não tem necessidade. Você, quando secretário de Cultura, fez uma das maiores viradas cultural de Santa Bárbara. Ela foi uma virada cultural que foi campeã, um número grande de participantes, foi reconhecida, tem registro. Isso te deixou vaidoso? Isso te deixou assim feliz? Como representou isso naquele momento na sua vida? Você montou toda uma equipe, né? Eu fiquei muito preocupado na época, porque era uma experiência nova para mim. Fiquei feliz com o resultado posteriormente, lógico. Agora, vaidoso não, porque, como você mesmo disse, eu era apenas mais uma peça nessa máquina toda, que já contava com excelentes servidores que sabiam já o trâmite do trabalho, já sabiam como lidar com o camarim, com a organização e tal. E eu era uma parte disso, que estava um pouco mais à frente, mas isso me passava um pouco de tranquilidade, o fato de já ter uma equipe que sabia trabalhar. Eu acho que isso era notório, né, que uma equipe já experiente por trás dava uma tranquilidade enorme. Mas fiquei muito preocupado, assim, de nós corrermos risco de errar, correr o risco de acontecer alguma catástrofe, alguma coisa inesperada, incêndio, alguma chuva, trovão, alguma coisa que atrapalhasse o evento. Isso me deixou muito preocupado no dia. Mas fiquei feliz com o resultado, acho que foi importante para mim, importante para todos os funcionários que atuaram na prefeitura e para a cidade. A cidade ganhou muito com isso. Como você faz uma autocrítica? Eu convivo bastante com você. Você é uma pessoa que atua em várias áreas. Tem um bom conhecimento de marketing, um bom conhecimento de jornalismo, de texto. Você é muito minucioso no texto. Os seus textos são textos bons, com poucos erros. Então você atua em várias áreas. Você acha que isso atrapalha, ajuda, te deixa um cara chato ou te deixa um cara observador? Como que você lida com isso? O problema maior é assim, talvez isso seja da própria atuação como músico, né? Se você parar para pensar, toda vez que você vai fazer uma execução pública, você tem que ter treinado muito para chegar ali, subir ao palco e tocar e cantar, porque eu já fiz muitas vezes errado e passei muita vergonha. Então a gente acaba se cobrando demais, sendo muito polícia, né? Olhando, observando e aos detalhes, aos mínimos detalhes, para não cair no crivo do julgamento. E imagine então para o músico que participa de festival, que você não pode errar, e é aqueles 5 minutos únicos que você tem. Então, isso me fez ser um pouco chato nesse sentido aí de ficar cobrando demais o detalhe, de observar, de exigir, de planejar. E às vezes eu acredito que isso seja bom. Acho que é legal você ter
alguém para observar o plano geral e traçar mais ou menos algumas tarefas. Por outro lado, é um pouco chato. Eu também às vezes me sinto um pouco chato nesse sentido, porque tem coisa que às vezes não precisa ser tão rígido, né? A gente, para manter a mesma linha, acaba se cobrando demais. Você é mais músico ou hoje você já atua mais na área de comunicação? Deixa eu emendar uma outra pergunta. Me lembro que numa época aí eu escalei você para trabalhar na praça, a sua locução era péssima, dando balinha para as crianças, era o que tinha de momento, e você, de lá para cá, você pegou assim você melhorou muito diante dos microfones. É porque você está lá na Câmara, fala todo o inventário, é porque é uma coisa nova que foi acontecendo, você foi treinando, ou porque você foi estudar realmente uma outra área. O que aconteceu daquele Giovanni armador, eu posso falar com consciência, que eu vi ele atuando na praça alguns anos atrás, e hoje eu vejo você assim, um profissional já na área da comunicação diante dos microfones. Dizem que a prática leva à perfeição, né? E talvez seja a prática, não é algo que também eu busquei, não fui estudar, não fui atrás disso, mas essa coisa de ser colocado à prova, né? Isso te faz repensar algumas posturas, observar como os outros fazem, aprender, por exemplo, o seu trabalho, aprender observando os outros, aprender como que se conduz, o que o público espera. Mas eu me considero mais músico, assim, apesar de estar um pouco afastado do ritmo, né? Um pouco fora do ritmo, a minha raiz. Eu sou músico, estudei a área administrativa, a gestão empresarial, fiz pós-graduação em gestão pública, fui buscando subsídios e conteúdos em outras áreas para o próprio desempenho do trabalho que eu exerço hoje. Mas eu sinto falta da música, né? A música me completa dentro da minha rotina. Tem sempre um violão encostado lá na parede de casa, e ali eu abro a mente e para mim aquele momento ali é como se não tivesse sendo contado no relógio. Passa batido e eu me satisfaço naquilo, né? Hoje talvez essa questão da comunicação está muito mais relacionada à minha atuação profissional, à minha necessidade de ter que falar com as pessoas, de ter que desenvolver uma linha de raciocínio, mas é pela prática, né? O prazer está na música, o prazer está em escrever, o prazer está em apresentar. Apesar que hoje eu não me vejo assim também fazendo atuações musicais, liderando grupos e sendo crooner de banda, eu não me vejo fazendo isso. É mais o prazer de você ter uma composição, de você analisar uma harmonia, de você gravar algumas coisas, registrar, compartilhar isso com os amigos, bater papo. É um hobby que se tornou, era uma profissão, para mim hoje se tornou um hobby que isso me satisfaz plenamente. Nós recentemente fomos trabalhos de TCC, eu fui de um grupo da faculdade, você foi de outro, e deu certo que fomos gravar TV e rádio no mesmo dia. Então, eu como estou há 25 anos, falei, vou gravar o meu rápido, e depois vou gravar também a TV, e depois vou ficar lá tirando uma do Giovanni. Você conseguiu fazer mais rápido do que eu, e eu fiquei lá. Aí eu percebi que a sua comunicação melhorou muito. É que o seu caso teve um entrave lá atrás, estragou a fita lá, né? Aí você teve que fazer de novo. Não, mas de tudo que eu faço na minha vida, a gente faz muitas coisas para sobreviver. A gente faz, né, Denis Moraes? A gente faz muita coisa, a gente precisa viver. E todos nós somos artistas naquilo que fazemos. Todos nós. O nosso cara que trabalha é pedreiro, ele é artista, o motorista, o médico. Olha, se não fosse os médicos, eu, de repente, não estaria aqui hoje.
Todos nós somos artistas. Mas eu estou vendo você como comunicador. Porque eu pude acompanhar você antes nas festas, fazendo pequenos trabalhos, e venho acompanhando você recentemente. Você está colocando as palavras certas, nas horas certas. Eu acho que está brotando uma carreira de sucesso na sua vida. Vamos aí, vamos nos preparando, né? Eu nunca fui muito de me projetar para alguma coisa que eu idealizasse. Olha, eu quero fazer isso, o que eu preciso fazer? Preciso fazer isso? Então vou começar a fazer isso aqui para chegar lá. Eu nunca fui muito isso aí, até era bem criticado por muitas pessoas por causa disso, de se planejar. Mas as coisas vão acontecendo, né? Eu comecei a minha vida profissional meio sem saber o que eu queria, e as coisas foram acontecendo, e eu fui colocado à prova nessas questões que você citou na Praça Central, de fazer um carnaval, ter que puxar um carnaval sem nada, só com as balas no bolso, e isso vai te capacitando e vai deixando você um pouco mais esperto com algumas coisas, e aí quando necessita você está preparado. Tinha uma frase que eu escutei há muito tempo, que a sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. Então eu sempre tive isso na minha cabeça, que eu tinha que estar preparado. Eu busquei me capacitar, nem que fosse minimamente em algumas áreas diversas, assim, para estar preparado a hora que surgisse a oportunidade, eu estava ali. E aí é o que aconteceu comigo. Em muitas áreas as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu percebo que você não se intimida. Eu vejo que o meu amigo Jota, o Baquim, Miyamoto, entre outros, Jairinho, Damásio, meu mestre Damásio, e eu vejo você dando uma entrevista, está batendo papo, você leva de boa, parece que as coisas não abalam você. Ou você tem o sangue muito frio, ou isso joga a seu favor. Porque eu me lembro que vem de uma outra geração, que é a geração do Natália, a geração do Sérgio Silva, depois veio a minha geração, eu, o Jota, o Baquim, somos da mesma geração de rádio, da mesma época, o Miyamoto, entre outros amigos. Mas quando a gente via o Natália, o Orlando Gomes, que já é da geração do Natália, e Pinhanelli, entre outros, a gente dava uma pipocada. E você não, você encara com uma naturalidade, com uma frieza, isso conta a seu favor. Você é gelado assim mesmo? Nunca vai ter infarto, não tem sangue, como que é isso? Não sou gelado, não. Como eu falei, eu sempre fui muito introvertido, então talvez por isso eu não consiga expressar muito sentimento, muita emoção para as pessoas. O que também pesa contra, né, às vezes. Mas, eu não sei, talvez é o que eu falei, é a prática, é o fato disso virar rotina e ser uma necessidade. Aí você acaba se descolando um pouco da timidez, acaba descolando um pouco do nervosismo. Inclusive até um dia, naquele dia mesmo na faculdade, a moça falou, nossa, estou nervosa por você. Né? E para mim estava normal, porque eu já tinha feito aquilo lá umas 10 vezes, então não estava muito preocupado. Então isso passa um pouco de tranquilidade. Esses dias até brinquei com a minha esposa que eu sentia muito mais nervoso, aquele gelinho na barriga, quando era um público menor. Para um público maior já passava batido, dá a impressão que é o inverso, né? Quanto mais pessoas, mais vergonha. E é o inverso, para mim é quanto menos pessoa, mais vergonha. Se eu tivesse que tocar um violão num churrasco, eu tinha mais vergonha do que tocar para 1 milhão de pessoas. Giovanni, você gosta de ser vereador? Eu gosto da política, eu gosto eu gosto de me envolver, eu gosto desde quando eu me engajei com política em 2000, eu gosto do movimento político, eu acho super interessante porque faz parte da vida de todas as pessoas. E me candidatei para ser um vereador, para estar atuando na Câmara. Estou satisfeito, não sei se eu satisfaço aquilo que as pessoas esperavam, a expectativa das pessoas, mas eu estou satisfeito com o que a gente está fazendo. O trabalho não é fácil, é cansativo também. Muitas vezes a gente não consegue atender o morador que está precisando, exatamente porque
a caneta, a ação, a execução não está na mão do vereador. E isso me deixa um pouco constrangido, porque a gente sempre espera querer ajudar mais as pessoas e executar algumas tarefas, mas o legislador, o vereador, ele não tem esse caminho, senão pela prefeitura, né? E aí você esbarra na prefeitura algumas vezes e não querer atender por questões políticas, porque não é do meu partido. Então isso às vezes chateia no trabalho como vereador. Mas eu gosto muito de política, acho a política fascinante, assim, do ponto de vista estratégico, como ela pensa o futuro, como ela planeja, as influências políticas exercendo fator de peso no dia a dia da cidade, e muitas vezes peso positivo e muitas vezes peso negativo. Mas eu acho que isso faz parte da democracia, e essa participação, talvez essa vontade de participar da política seja pelo cidadão politizado que eu cresci, né? Meu pai se envolveu logo cedo em questões sindicais e eu comecei a participar e ver esse movimento dentro de casa. E esse cidadão, Giovanni Bonfim, politizado, talvez queria contribuir mais, e quer contribuir mais, queria fazer parte da política e hoje faz parte da política. Eu gosto muito de política, como eu gosto de música, mas eu fico um pouco descontente quando a gente vê que os movimentos políticos muitas vezes eles infringem as regras do jogo. Muitas vezes eles corrompem algumas coisas que não deveriam ser corrompidas, como a própria Constituição, por exemplo, o regimento interno da casa, as regras, as leis, a ética, o bom comportamento. Eu acho que quando a política entra para corromper isso, aí a gente tem um problema sério. Visto isso, por exemplo, é o grande movimento anticorrupção que existe no país. O Brasil é um dos países mais corruptos, considerados um dos países mais corruptos do mundo. Isso é muito triste, porque não tem como nós termos uma constituição de um país se não tiver políticos fazendo política. Agora, nós não podemos corromper os fundamentos das leis e da própria ética do ser humano, corrompendo pessoas. Isso eu acho complicado. E aí você vê um grande descontentamento das pessoas e sinceramente, já bateu no meu coração muitas vezes, poxa, eu queria que fosse diferente, eu não queria que fosse assim. Para estar assim eu não quero. Para ser assim, para estar nesse meio, eu não quero. Aí depois passa um tempo, você começa, às vezes fecha a porta da sua casa, né? E aquele dia que você não quer falar com ninguém. Depois passa um tempo e não adianta. Você gosta do movimento, você gosta da política e continua buscando melhorar. E depois vem a decepção e você se chateia de novo e assim vai. Então, cai, levanta, tropeça, levanta, o tempo todo. O único descontentamento meu são esses. Acho que a corrupção é um grande problema, o problema de você não respeitar as leis é um grande problema, e essa relação de você não poder executar, de você não pegar e ver o problema, identificar o problema, ir lá buscar o que tem que ser feito e fazer. O vereador não tem muito essa força. Você se considera polêmico? Não sei, talvez eu não me considero polêmico. Eu só acho que tem algumas coisas que precisam ser tratadas e que às vezes são escondidas debaixo do tapete, e eu não acho justo com as pessoas que estão nos escutando, com as pessoas que estão nos assistindo, que a população não tenha o real conhecimento do que está acontecendo. Então, tem casca de feridas que as pessoas nem sabem que existem. E elas precisam saber porque é dinheiro público que está envolvido, a coisa é séria, né? O trato com o dinheiro público, o trato com a coisa pública não é brincadeira. Então a gente tem que respeitar e tem que respeitar as pessoas que nos colocaram lá, né? Muitos dizem que você é uma grande aposta, uma opção para ser candidato a prefeito em 2016. Chega até você isso? Você tem pretensão? Ou é muito cedo? Como que você vê essa situação?
Olha, chegar, chega, né? A gente não sabe filtrar muitas vezes se isso é estratégia política, se isso realmente faz parte da realidade, se as pessoas estão falando aquilo de fato, ou se estão querendo insinuar para ver até onde você vai, estão te testando, eu não sei. Essas coisas todas eu não consigo identificar. De fato, é como eu te falei, né, toda a minha vida profissional ela foi se dando dessa forma. Oportunidade, preparação. Oportunidade, preparação. Então, no momento certo, eu sei que se isso tiver que acontecer, né, se Deus achar por bem que eu tenho condições, naquele momento, preparado, com a oportunidade de acontecer, tudo pode acontecer. Mas não é uma coisa que eu busco, não é uma coisa que eu vislumbro. Não, eu quero fazer isso e dou prazo para isso. Não, eu não dou prazo para isso, não busco isso. Eu me preparo profissionalmente, politicamente. Se um dia acontecer, lógico, se Deus permitir, eu quero estar preparado e disponível para atuar sim, sem problema nenhum. Eu não fujo da raia para... eu não me escondo de situação nenhuma. Se tiver que expor, nós vamos expor. E se tiver que ir para uma campanha, nós vamos para a campanha. Sempre acreditando nessas coisas que eu disse, né? Deus tem que preparar o caminho, eu tenho que estar capacitado, porque eu também não vou entrar, eu não vou subir no palco despreparado, né? Eu não vou subir no palanque despreparado. E as questões políticas também têm que estar favoráveis. Você é uma pessoa que não tem muito apego a cargo. Eu me lembro de você secretário, você convivia na minha sala, eu ia na sua sala, usava o seu telefone, eu usava o meu, no gabinete também. Você não tem aquele apego ao cargo, mas sim a um projeto. É isso mesmo? Eu acho que essa questão de apego ao cargo é pura vaidade. As pessoas têm que ter consciência que nesse processo todo é transitório, né? Você está num cargo hoje, amanhã você não está. Então, como a gente sabe quando começa e quando termina, então não tem por que ficar com muito melindre, né? Então, eu acho que tudo tem que fazer parte de um projeto, como você disse, tem que ter um contexto, tem que ter um objetivo. Quando eu me candidatei a vereador, nós desenvolvemos várias plataformas, o que nós queríamos, onde nós queríamos atuar. E eu tenho isso como meta, até o fim do mandato, atuar nessas plataformas que nós estabelecemos quando nós pedimos o voto. Ponto. Aí o que vai ser adiante depende muito das circunstâncias. Então, eu não fico... se eu tiver que abrir mão da minha vaga de vereador para uma outra pessoa, por entender que ela está mais preparada para fazer outra coisa, eu vou abrir mão. Então, eu não tenho muita essa vaidade com cargo. Como eu disse, quero estar preparado, quero estar atuante, né? Que nem jogador de futebol, né? Eu quero ir para a seleção, todo mundo quer. Mas tem que estar em plena atividade e estar bem. Se eu estiver bem, se eu tiver conseguido concluir com condições de chegar à rua e pedir o voto de novo, pedir uma nova oportunidade, eu quero pelo menos chegar com tudo aquilo que eu prometi, pronto. Eu me comprometi com isso e está aqui, nós fizemos. E agora eu quero me comprometer com isso por uma segunda oportunidade. Se você entender que eu tenho condições, a gente continua. Então, assim, e se não der, a gente vai apoiar outra pessoa e não tem problema com cargo, vaidade, não. Você pensa em fazer um programa numa TV, por exemplo, a nossa TV, a TV SB 24 horas, a TV 24 horas, de música, para poder tocar com músico, para realmente tirar a essência da música? Você já teve essa vontade? A gente, para 2015, né, Denis, a gente vai fazer algumas reestruturações, porque a TV vive disso. Eu fiz questão de vir gravar aqui hoje, o meu estado de saúde não está lá 100%, mas está 99,9%, então dá para quebrar o galho. Porque a TV, eu sempre falo com o Denis Moraes, com a Mayra, o Denis começou isso, eu fui o primeiro a chegar, a gente troca muita ideia, a gente se respeita muito. Televisão é o continuismo.
Não pode parar. Não pode parar. Porque se começa muito projeto, se para muito projeto. Por exemplo, Faustão. Há quantos anos no ar? Silvio Santos. Quantos anos? A gente tem que tirar exemplo dos grandes. Então, por isso eu estou aqui hoje, contra a vontade da minha esposa, da minha filha, mas nós tínhamos combinado, estava na pauta de estar hoje. Então eu estou aqui. Você tem essa pretensão de fazer um programa dirigido, por exemplo, por mim, que conheço música, mas não sou músico, de tocar com a pessoa, uma viola, um violão, desperta em você essas vontades, Giovanni? Eu acho super interessante. Eu já tive algumas ideias com relação a isso. Rádio também é uma coisa que eu gosto bastante. Agora, eu não sei se eu conseguiria dirigir a coisa, né? Sei lá, conversar e tentar fazer parte do programa, eu acho que eu conseguiria. Agora, conduzir o programa aí já requer uma outra experiência que eu nunca tive. Mas eu vejo que na TV, por exemplo, está fazendo falta o programa do Mazin, que ele sentava com o músico e tocava com o músico. E nós, uma jovem TV, tem muita gente que eu posso trazer, eu posso entrevistar, vamos trazer muitos artistas, tem vários agendados, mas eu não sou músico, de tocar com a pessoa. E eu acho muito bacana essa interação do cara tocar com a pessoa, desde que a pessoa também tenha condições de tocar, que então também passa vergonha. Mas a pessoa que tem muito grandes músicos, eu não sei, de repente, para 2015, vamos pensar nisso. Muita gente pode apoiar a cultura. Como que apoia a cultura dentro? Como que apoia? Patrocinando. Óticolis, estarei batendo na tua porta aí em breve, porque a gente só consegue levar a cultura se a gente tem apoio, porque os equipamentos são caros, os investimentos são caros, e vem uma coisa que vem na minha cabeça. Esse programa Em Pauta era um programa que a gente veio formatando há muito tempo e conseguimos colocar no ar. E eu tenho vontade de que a nossa TV, com a permissão do nosso diretor, Denis Moraes, tenha um programa com músico, toque junto com outro músico. O músico, ele entrevista o músico e toca junto, para sair um negócio bacana. Eu acho isso está ficando cada vez mais raro nas televisões. Tá difícil, porque aquele negócio The Voice é uma mistura. Eu posso ser taxado como chato e tal, mas eu não gosto, é muita gente. Assim, sentar com o músico, tocar com ele, tirar as influências musicais, menos papo e mais música. É uma coisa que está formatando, de repente você encaixaria nesse perfil. Quando eu estava na secretaria, a gente tinha uma proposta que eu acho que é bem interessante, e depois de lá para cá também a gente não conseguiu concluir 100%, foi até um estágio. E de lá para cá nós acabamos perdendo. Que precisaria ter um programa na cidade onde o artista barbarense tivesse mais espaço, né? A gente sabe que a cidade tem inúmeros artistas, mas pouca exposição, porque no final das contas as rádios estão tocando aquilo que está na mídia, mas seria interessante na cidade que a gente tivesse um programa só para a exposição do artista barbarense. Ele é maravilhoso. E o artista precisa disso. Precisa. Principalmente o artista que... Não é o artista iniciante, o artista que não tem capital mesmo. Quando tem capital, ele vai lá, ele investe, tem investidor. O artista que não tem investidor, por mais talento que ele tenha, ele passa uma dificuldade muito grande. Giovanni, foi muito bom falar com você. Obrigado pela sua presença conosco. Não poderia deixar de perguntar. Vem aí as eleições agora para presidente da Câmara Municipal. Como andam os climas pelo lado lá da nossa gloriosa Câmara Municipal, a nível da escolha do novo presidente, que todo mundo que nós conversamos é candidato, né, Denis? Como que está o clima, como está a agitação nos bastidores? Se é que você pode falar alguma coisa sobre isso. A Câmara é uma caixinha de surpresa. E isso às vezes é legal, mas às vezes é muito chato, porque na caixinha de surpresa tudo pode acontecer. E a única coisa que eu não concordo é
é quando a regra do jogo muda nos 45 segundos do tempo, né? E lei é lei, isso não tem como se discutir. Me colocaram como um dos possíveis candidatos logo no começo da discussão, depois das eleições. Eu recebi bem, nunca tive objeção de estar presidente ou não, nunca foi uma coisa que eu busquei, como eu disse, também não é outra coisa que eu busco. Se acontecer, eu tiver capacitado para isso, eu vou assumir com tranquilidade, não fujo também da responsabilidade. Mas depende do voto dos vereadores, isso é uma decisão muito individual. Eu tenho respeito por todos ali, não tenho problema com ninguém. A gente, às vezes, discute um pouco mais intensamente nas questões dos projetos, dos interesses políticos, das divergências políticas, mas não tenho nenhuma rusga com ninguém, sou amigo de todo mundo. Mas isso aí meio que se decide na oportunidade do dia 10 mesmo, que é o dia da votação. Entre a hora do almoço e a votação, ali que a coisa fecha. E se o meu nome estiver em destaque para poder assumir, como eu disse, assumo a responsabilidade e vamos trabalhar, não tem problema nenhum com isso. E se não tiver, se tiver um outro nome, a gente vai apoiar também, sem problema algum, pensando que eu sempre defendo que não é porque hoje talvez eu faça mais oposição ao governo, não é porque eu acho que a Câmara tem que ser oposicionista. Eu acho simplesmente que a Câmara tem que se posicionar como legislativo, como poder constituído no nosso município. E ela, nesses primeiros 2 anos, não se posicionou. Ela esteve aquém do que seria um poder legislativo, ela foi submissa aos interesses do governo, e algumas pessoas podem pensar que, poxa, mas os vereadores têm que ajudar o prefeito. Não, nós temos que ajudar o prefeito quando ele estiver fazendo certo. Quando ele estiver fazendo errado, nós temos que dizer, olha, prefeito, aqui não. Aqui o senhor tem que mudar, esse projeto não é interessante totalmente para o município. Esse projeto não vai passar desse jeito. Aí é que faltou. Porque nós tivemos sempre 2 anos de uma Câmara submissa. Uma Câmara que falou amém até para as coisas erradas. Nós tivemos projetos lá que foram votados de forma errada, tivemos projetos que nem foram lidos, tivemos projeto que foi protocolado numa sexta, foi votado na terça, antirregimentalmente, e passou. Ficou por isso mesmo, porque todo mundo ajudou o prefeito a errar. Então aí eu acho que nós temos condições suficientes de manter um equilíbrio, como uma casa tem um poder constituído, que é o poder legislativo. Não estou dizendo que tem que ser uma Câmara oposicionista, mas uma Câmara de equilíbrio, uma Câmara que realmente analise os projetos, que tenha consciência do que está fazendo, que tenha posicionamento. É isso que a gente precisa. Se os vereadores entenderem que o meu nome é apto, eu estou apto para assumir, eu assumo. Eu vou ser parceiro dos vereadores, vamos trabalhar, vamos representar, assumir as atribuições que são do presidente. Caso contrário, a gente pode apoiar um outro candidato e que de preferência atenda esses requisitos que eu te disse. Precisa ser uma Câmara com poder constituído, mas seja uma Câmara de posicionamentos, que se posicione como casa legislativa, não como despachante do prefeito. Tá certo. Obrigado, Giovanni, pela sua presença no programa Em Pauta, e que você tenha sucesso na sua carreira, que você tenha saúde. Saúde, acho que é uma das coisas mais importantes da vida da gente. Obrigado e um breve retorno no nosso programa. Obrigado, Flávio. Obrigado também, Denis, toda a equipe aí do Em Pauta. E obrigado pelo convite, para poder falar um pouquinho da gente. Às vezes as pessoas que não têm um contato direto com a pessoa acabam ficando sabendo só pelo jornal, só pelas notícias, né? E esse bate-papo é interessante. Obrigado mesmo. Deus abençoe vocês aí também. E continuamos essa nossa batalha. Tá certo, é o programa Em Pauta. Hoje nós recebemos o vereador Giovanni Bonfim. Todos, queria falar de alguns amigos, não vou citar nome, eu recebi mais de 4.000 mensagens de pessoas preocupadas com a minha saúde, e eu fiquei muito feliz. Isso dá um conforto para a gente. O Denis esteve comigo lá no hospital, foi fazer uma visita, entre outros, o Giovanni e outras pessoas, outros amigos. Se eu citar nome, eu serei, não será legal, porque foi muita gente. Obrigado, viu, gente? Estou bem, estou com saúde, e bola para frente.
está aqui a TV 24 horas para você, feita só para você. Um abraço e até mais.